Pai do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos na lição 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática, temos também o objetivo geral, temos os objetivos específicos desta lição. Ponto 1, ou tópico 1, falamos Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1, Deus envia emissários a Neemias. Subtópico 2, Neemias angustiado jejua. E o subtópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Subtópico 1, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Subtópico 2 do tópico 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. E o tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, a tática de Neemias, a união dos judeus também ficou ameaçada, que é o subtópico 3 do ponto 3. O tópico 4, o levantamento dos muros, provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, o muro foi concluído. E no tópico 5, os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala de salvação como um muro. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. E o subtópico 3 do ponto 5, o muro, ponto 6, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Nós convidamos para dar o tópico 6, o último tópico dessa lição, pastor Ivan Luiz Galokídio. Pastor Ivan Luiz Galokídio é membro da Assembleia de Deus em Parada Angélica, é pastor na Assembleia de Deus em Parada Angélica, é professor do estudo de professores da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus em Parada Angélica, e também é professor na Escola Bíblica Dominical em Parada Angélica. A gente quer agradecer o carinho do pastor Ivan, que aceitou com muita alegria o convite e está dando esse último tópico desta aula. O pastor Ivan é um amigo, pastor Ivan Luiz Galokídio. Então, vamos ao tópico 1 da nossa lição. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Será a lição 6, do dia 9 de agosto de 2020. Textual: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. A verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, nós temos aqui o texto de Neemias capítulo 3, que vai contar a história, e também Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. O tópico 1, que fala Deus responde às orações de Neemias, é exatamente o fato dele receber a notícia de Anani, que conta que os judeus não estavam bem, que os muros estavam fendidos, que as portas estavam queimadas a fogo, que era símbolo de miséria e desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis dos assaltantes. Ou seja, havia uma tragédia. Neemias fica angustiado, apesar de estar numa situação muito boa, ele fica angustiado, jejua e ora, e Deus responde às orações de Neemias, comovendo o coração do rei. A Bíblia diz que ele era copeiro. Deus move o coração do rei e o rei lhe pergunta, o que você me pede agora? Por que está triste? Ele conta a história e o rei se comove e Neemias toma coragem e pede a ele que ele seja enviado a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que edifique. Então, quem é que despertou o coração do rei? O próprio Deus que despertou o coração do rei. 3 Neemias, capítulo 2, versículo 8, diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas, e também, vamos ver aqui,
as portas do pátio da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ou seja, Deus comoveu o coração do rei e o rei ainda enviou material para que ele fizesse a obra. Interessante aqui é que Neemias começou a orar em dezembro. Orou dezembro, janeiro, fevereiro e março. E Deus atendeu a oração de Neemias em março, mostrando que um dos resultados da oração é a perseverança na oração. É preciso perseverar naquilo que você quer fazer. Ele não respondeu ao rei de cara. Ele orou 4 meses para poder ter coragem para encarar o rei e fazer a pergunta ao rei. Aqui a gente aprende que intimidade não é sinal de facilidade, né? Intimidade não é sinal de facilidade. Estava muito bem com o rei, serviu o rei, era homem de confiança do rei, mas não pediu o rei de cara. Ele orou, jejuou e pediu que Deus comovesse o coração do rei para atender o seu pedido. O tópico 2 fala que Neemias chega a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, ele sai à noite na companhia de poucos homens, sem dizer nada de qual era o seu objetivo ali em Jerusalém. Logo em seguida, ele chama os nobres, ele chama os magistrados e todos que iriam fazer a obra e comunica-lhes que Deus lhe fora favorável, que a mão de Deus lhes fora favorável, e ele convida: vamos edificar a casa, levantemo-nos. Neemias capítulo 2, 17 a 18, ele vai dizer: levantemo-nos, edifiquemos e esforçar as suas mãos para o bem. Então, quando ele chega a Jerusalém, ele faz primeiro um checklist, né? Ele faz uma visita, ele dá uma olhada, faz o planejamento e depois ele declara a sua intenção de reedificar os muros. Ele inicia, no tópico 3 vai dizer que Neemias inicia o levantamento dos muros. Ele tem o plano, né? O capítulo 3 de Neemias, ele divide a tarefa da construção em partes, né? Em partes. Cada parte, uma porta, simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro, ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. E aqui, uma lição interessante, né? Ele coloca os próprios moradores, as próprias pessoas interessadas em ter a sua segurança garantida. Ele monta uma estratégia durante todo o muro, nas portas, nas torres, direitinho, e coloca exatamente a responsabilidade de as pessoas edificarem o pedaço do muro que ficava em sua própria casa. E havia também grandes grupos encarregados de levar entulho, trazer o material. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Neemias 4:6, vou repetir. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E já começou a aparecer que as roturas, que os buracos começavam a ser tapados. Qual foi a tática de Neemias? A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então aqui nós aprendemos que há trabalho pronto para ti, cristão. Eu penso e entendo, como tem mais de 36 anos membro da mesma igreja, eu sempre digo que sempre há trabalho para o crente. Se não der certo na portaria, dá certo lá tomando conta das bicicletas. Se não dá tomando conta da bicicleta, dá para tomar conta do carro. Se não dá para tomar conta do carro, fica lá perto do altar. Se não dá para ficar perto do altar, carrega a mela do pastor. Se quiser trabalhar no reino, há espaço. Se não dá certo num lugar, coloque em outro. Com certeza, você será muito útil na obra de Deus. Então, procure, como Paulo diz, procure com excelência os melhores dons. Você, com certeza, é e será muito útil na obra de Deus aí na igreja onde você congrega. E essa tática de Neemias mostra que todos foram úteis do reino e na obra. A união dos judeus ficou ameaçada. Por que ficou ameaçada? Apesar da boa organização, a união
necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Por quê? Em plena construção do muro, surgiu um problema e levaram esse problema, essa dificuldade a Neemias. E Neemias, ele soube enfrentar o problema e resolveu o problema. Mas esse caso, nós vamos trabalhar na lição de número 8. Na lição número 8. Quando Neemias começa a levantar o muro, levanta-se Sambalat e Tobias para tentar impedir, usando as mais variadas estratégias. Primeiro falou que uma raposa derrubaria o muro. Depois que ele viu que as rupturas começaram a ser fechadas, ele já muda a tática, até na intenção de ameaçá-los. Mas nós também vamos ver isso na lição número 9. A obra é concluída em 52 dias. Em 52 dias, o muro é reconstruído e até os inimigos gritam e falam: nosso Deus fizera esta obra. Nosso Deus fizera esta obra. O que é curioso aqui, irmãos, é quando Deus fala. A gente vê muitos pregadores, ensinador não, mas pregador, cantor, normalmente fala assim: ah, Deus me honrou, fui para tal lugar, Deus me honrou, fui para outro lugar, Deus me honrou. Sempre colocando a grandiosidade material do lugar que ele está, entendendo que é melhor do que o lugar que ele estava. Vê que Neemias nos dá uma lição maravilhosa. Ele era copeiro do rei, estava bem, estava no palácio do rei, comia bem, se vestia bem, tinha conhecimento de todas as autoridades da época, mas ele prefere largar tudo e obedecer à voz de Deus e ir lá, voltar para Jerusalém, onde estava em ruínas, onde havia risco de violência, mas ele prefere obedecer à voz de Deus. Só existe honra quando você obedece à voz de Deus. Honra não é medida por bens materiais. Honra não é medida por você, na sua visão material ou humanista, de que você foi para um lugar melhor, com melhor condição capitalista, com melhor condição territorial, melhor condição geográfica. Honra, Deus honra, quando Deus entende, você entende que você de fato está cumprindo a vontade de Deus. E Deus mostra a Neemias, aqui sim, em 52 dias o muro é construído, e Deus honra a Neemias, porque aquilo que ele resolveu, colocou no seu coração para fazer, Deus fez acontecer na vida dele. A inauguração do muro nós vemos, né? O muro foi solenemente inaugurado. Para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Se você olhar no capítulo 12 de Neemias, você vai ver que eles passaram por todas as portas, por todas as torres. Em cada porta eles paravam e faziam um grande culto. Então foram dois grupos de músicos, um para um lado, outro para o outro, paravam nas portas, cantavam, louvavam, salmodiavam e seguiam em frente. E eles vão parar lá no templo com uma grande festa, com um grande culto. O entendimento de cada porta daquelas tinha um significado. E eles inauguram esses muros, ou reinauguram esses muros, cantando, salmodiando. Quem? Os magistrados, os nobres, os músicos, os cantores e o povo. De porta em porta celebraram, e a Bíblia diz que a alegria de Jerusalém era tão grande que o som de festa podia ser ouvido de longe. Neemias capítulo 12, versículo 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então, foi um culto pentecostal. Pentecostal. Se você ler direitinho o capítulo 12 de Neemias, com muita paciência, você vai ver a maravilha que foi. Eu louvo a Deus, pastor Ivan, que a Assembleia de Deus já faz isso, né? A Assembleia de Deus gosta de fazer passeata, né? Caminhada com músico, com pastor, presidente, com a diretoria, e sai caminhando e tocando e salmodiando. Isso aqui já tinha sido feito por Neemias. Se você que a Assembleia está achando que você está fazendo uma novidade, você não está fazendo nenhuma novidade, né? Eles fizeram, salmodiaram o Senhor, foi uma alegria, foi um culto pentecostal, que a alegria deles se ouviam de longe. O subtópico 2 do tópico 5 vai dizer: o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que nós possamos fazer como Neemias. Deus honra sim quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nesse tempo de mídia, nesse tempo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, tá bem complicado Deus honrar as pessoas, né? Porque as pessoas pregam, elas vão lá para o Instagram, se vangloriam. Pregam, ensinam, vão lá para o Facebook, se vangloriam. Cantam, vão lá para o Facebook, se vangloriam. Jesus salva, vão lá para o Facebook, se vangloriam. Então, tem muita gente dando trabalho para Deus aí. Deus quer até honrar, mas não dá tempo, porque a própria pessoa corre e se honra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém e ele concluiu a obra em 52 dias. Que você possa ser usado por Deus para fazer a vontade de Deus e no tempo de Deus, a honra de Deus virá sobre a sua vida. Tópico 6. Os muros trazem ensino. A Bíblia fala da salvação como um muro. Os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 60, 18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros, parapeitos e sacada. Então, quando a gente fala de muro, a gente lembra de uma obra, né? Pode ser de alvenaria, pode ser de taipá, tijolo, não importa. Mas ela tem um objetivo, que é cercar um recinto, proteger uma cidade ou separar um lugar do outro. Então, quando a Bíblia fala de salvação como muro, a gente vai entender que esse muro é a proteção divina, né, que o Senhor dispensa ao seu povo, principalmente protegendo de violência, protegendo da destruição. E ele aponta aqui em Isaías, no capítulo 60, versículo 18, ele aponta para uma glória mileniar, né? Uma profecia messiânica de que Jesus virá reinar, né? E como se fosse o guardião do seu povo, como se fosse aquele que realmente veio cumprir toda a profecia. Na realidade, ele que veio cumprir toda a profecia. E Isaías profetiza nesse versículo, e também juntamente com o versículo 26, né? Tanto muro, como aqui ele fala, os antemuros, quer dizer, na construção antiga, né? Tinha os muros e tinha como se fossem torres. E mostra que tanto os muros como os antemuros serviriam para proteger, guardar o povo de Deus. E aí ele aponta lá para os remanescentes, quando estariam numa situação complicada, diante dos seus inimigos, mas o Senhor viria como um Senhor forte, né? Com a mão forte, para proteger o seu povo, e traria ali, nesse momento, uma glória a Jerusalém, e seria uma condição perfeita para que, então, o povo de Deus pudesse habitar. Então, quando se fala de muro, realmente o muro tem muito que ensinar, né, para nós, servos de Deus, como aquele que realmente se sente protegido na mão do Senhor. Então, para nós que esperamos sempre em Deus, embora no momento que nós estamos vivendo dificuldade, nós precisamos entender que esse muro simboliza a proteção de Deus, a salvação de Deus, a glória futura do Messias sobre todo o seu povo, inclusive o povo da promessa, que é o povo de Israel. No segundo subponto, a gente vai ver o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei e tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Então, a gente vê aqui, como nós falamos, esse muro de salvação simbolizando realmente a proteção divina. E nós, como servos de Deus, precisamos confiar inteiramente no poder de Deus, sabendo que Ele é poderoso para proteger, para guardar em qualquer circunstância, o servo de Deus. E quando a gente viu aqui, no contexto da lição, sobre a questão da destruição e da reconstrução do muro através de Neemias, a gente vê que uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, uma cidade sem muro é uma cidade fragilizada. Mas nós, como servos de Deus, quando vimos essa questão do muro da salvação, a gente então entende que não estamos desamparados, não estamos desprotegidos, e o guarda que guarda a nossa vida, o guarda de Israel, ele está sempre atento, como diz o Salmo 121, né, que o nosso guarda não tosqueneja. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, não ter medo da perseguição, nem da morte, através da pregação do Evangelho. Porque a gente sabe que quando o crente, o servo de Deus, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele se propõe a pregar o Evangelho, ele está sujeito a situações hostis, né? Então, devemos ter plena confiança em Deus e não, de maneira nenhuma, sairmos desse círculo protetor que é as coisas divinas, as coisas do céu. Como Paulo dizia, nós somos de cima, então devemos pensar sempre nas coisas que são de cima. Então, enquanto estamos sobre a face da terra, fazendo a obra do Senhor, não podemos titubear, nem deixar de nos enganar pelo inimigo de nossas almas, que sempre está se opondo à obra de Deus, não querendo que nós façamos a obra de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Temos que prosseguir realizando aquilo que Deus determinou para que nós pudéssemos fazer, e não vacilando em nenhuma instância. Estarmos sempre vigilantes, né? Com o amor de Deus no coração e, acima de tudo, dedicando a nossa vida através da oração, meditação das Escrituras. Quando a obra se concluir, os homens saberão que foi Deus quem o fez e glorificarão por causa de nossas obras. Então, assim como foi concluída, né, a obra que o Senhor havia designado Neemias a fazer, e ele concluiu com toda a veemência, com toda a parcimônia, ele não retrocedeu, não recuou. Assim cabe a cada um de nós. Nós temos a chamada de Deus, nós temos a responsabilidade diante dessa obra, e não podemos permitir de maneira nenhuma que qualquer situação da nossa vida venha nos afastar ou nos tirar da proteção de Deus e que nós viemos a, então, descrer, né, na guarda e na proteção do Senhor. Eu sei que são tantas aflições, como disse, como expressa a palavra de Deus, né, que os justos têm muitas aflições, mas o Senhor os livra de toda. Então, cada situação que a gente passa, cada momento que a gente passa em nossa vida, ele deve servir de experiência e, acima de tudo, combustível para a gente continuar vencendo, sabendo que nós estamos guardados por Deus e que essa obra que em nós começou através do Espírito Santo, ele é poderoso para concluir. Assim como a gente viu na lição, né, a questão do ímpeto e toda a força que Neemias se propôs a trabalhar, ele trabalhou incansavelmente com seus companheiros e aí então a obra foi concluída. E assim também nós temos a força do Espírito do Senhor para fazer. E quando Paulo diz, eu sei em que tenho crido, esse sei, né, mostra uma certeza íntima de um conhecimento da salvação. Então é muito importante para nós, servos de Deus, termos essa convicção de sabermos que nós fomos salvos por Deus, somos protegidos por Deus e podemos dizer, como diz Pedro, né, que nós devemos falar para as pessoas com conhecimento, com base e com convicção a razão da nossa fé. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade e entendermos que estamos sendo protegidos por Deus e Deus, ele é o nosso guarda, ele é o que faz esse muro de proteção para todos nós. Então, outra parte que Paulo diz, ele diz, tenho crido. É algo que começou no passado e tem resultados contínuos. Então, quer dizer, quando ele diz tenho crido,
Não foi aquele momento. Então ele já vem acreditando já com um tempo e ali adquirindo experiência com Deus, né? E ele então entendeu que esse saber, ele como diz 1 Timóteo 2,4, é o conhecimento da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, né? Como disse Jesus, nós devemos nos santificar na verdade, na palavra de Deus. A palavra de Deus é que santifica a nossa vida e nos dá essa garantia. Então, de maneira nenhuma, podemos permitir que a nossa mente, o nosso coração, ele fica tutibiando entre dois pensamentos, como aconteceu lá na época de Elias, quando Elias teve que desafiar os profetas de Baal. Ele então desafiou aquele profeta porque o povo estava duvidando, estava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora adorava a Deus, outra hora queria adorar Baal. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que estar firmes, constantes, abundantes no nome do Senhor, sabendo que esse trabalho que nós estamos fazendo não é vão e vai ter a conclusão. Quem começou a boa obra é poderoso para terminar. Então, Deus, o nosso Deus, ele preserva o caminho da fé, né? Então, até aquele dia, como diz Paulo, até aquele dia, então ele estava já projetando o dia de Cristo, onde Cristo se manifestará, né? E vai abençoar a igreja, vai arrebatar o seu povo. Então, essa esperança que nós temos não deve de maneira nenhuma ser extinta ou apagada, ou até mesmo causar-nos dúvida. Essa esperança, ela tem que estar firme em cada coração. E não podemos de maneira nenhuma permitir que a ideia do muro da proteção venha a ser uma ideia fictícia, uma ideia sem fundamento. De maneira nenhuma. Nossa salvação, ela tem todo o fundamento bíblico. Nós não temos uma fé cega, a nossa fé é uma fé realmente lógica, é uma fé espiritual, é uma fé com base, e nós temos o testemunho. Na realidade, o que é realmente a fé? A fé é o firme fundamento. Então, nós temos a Escritura e nós temos os testemunhos. E a Bíblia diz que 2 ou 3 testemunhos, né, se confirma a verdade. Então, a verdade de Deus tem se confirmado aí há muitos anos, a salvação tem sido revelada a muitos corações. Então, isso deve servir de firmeza, como se fosse um muro. Nós temos que estar guardados realmente por Deus e nunca permitir que nós viemos a vacilar por qualquer motivo, por qualquer circunstância. Saiba de uma coisa: o Senhor é um muro, é a torre forte, é a cidade forte, é aquele que nos guarda e acalenta e consola o nosso coração através do Espírito Santo. Então, no ponto 3, já fechando aqui, né, o muro da salvação é permanente, linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então, a fronteira deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu sou, eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon. O fato de um muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem o direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E aí então você vê a importância de nós acreditarmos completamente, de colocar todo o nosso coração, todo o nosso esforço, toda a nossa alma, né, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente ouve, quando se fala das coisas de Deus, das coisas do céu, das coisas espirituais. Vivemos aí uma época tão difícil, né, onde as pessoas têm muitas preocupações, né? Na realidade, como diz Jó, né, o homem nascido de mulher é de poucos dias e de muitas inquietações. Então, quando Paulo se refere justamente a se gloriar, né, ele coloca isso.
Se gloriar em quem? Se gloriar em quem? Em Cristo, é no Calvário, essa obra redentora, essa obra maravilhosa que realmente tem sustentado muitas vidas, a obra de Deus, que foi Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós. Então Paulo se gloriava nisso, né? Ele pregava isso, ele vivia isso, e isso serviu para ele de uma expressão de louvor na obra do Calvário. Então nós temos que nos gloriar, sim, não naquilo que nós temos ou naquilo que nós podemos ter, mas sim gloriarmos naquilo que foi feito. E o que foi feito? Foi feito um milagre para nós. Cristo morreu na cruz, sendo nós pecadores. Cristo pagou o preço que era caríssimo, não é? da nossa salvação. A Bíblia relata que o homem pode dar todos os seus recursos, mas continuaria perdido. Então a salvação da alma, ela tem um preço muito alto, né? E custou o preço da morte do Filho de Deus. Então nós temos que reconhecer isso, confiar nessa força do Espírito e não permitir que o mundo e as suas interferências, principalmente o sistema mau, como diz João, né? O sistema do mundo que é maligno, né? Lá no 1 João 2,15, fala que o sistema do mundo é maligno. Então esse sistema corrupto, sob o domínio de Satanás, que se levanta e se opõe ao reino de Deus, esse não pode ter lugar em nossa vida, porque o nosso coração, ele deve estar cheio sim da glória de Deus, da presença de Deus, do reino de Deus, né? Se nós continuarmos não permitindo que nenhum marco maligno venha interferir ou adiantar as suas linhas no reino de Deus na nossa vida, nós não podemos permitir, precisamos pedir socorro a Deus, precisamos meditar na Bíblia e sermos fortes, lutarmos, né? Porque Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Então o mundo está morto espiritualmente, mas quem está em Cristo está vivo. Há uma diferença muito grande. O mundo está morto espiritualmente e nós estamos vivos, e Cristo nos deu condição de termos uma esperança de uma vida melhor e ainda neste mundo vivermos já a vida eterna, vivermos já a presença de Deus, vivermos já a companhia do Espírito Santo, e nós podemos então vencer este mundo que aparenta poder, aparenta tentar nos impedir, aparenta tentar nos amedrontar. Mas lembro-me de Davi, quando olhou aquele gigante, ele disse: tu vem a mim com lance, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele não permitiu que aquele insulto, que aquela dificuldade de incredulidade daquele povo pudesse então afetar o seu caminho com Deus. Então nós, como servos de Deus, precisamos regozijarmos na salvação, precisamos nos comprometermos com o nosso Deus e não permitir que as políticas desse mundo, as políticas má desse mundo, que tem a sua origem em Satanás, venham realmente colocar em nosso coração, em nossa sociedade, as pautas anticristãs, e realmente nós temos enfrentado isso. O mundo tem enfrentado realmente essas discussões. Nos meios acadêmicos se discute a desvalorização da questão cristã judaica no meio da sociedade, aliás, no mundo inteiro. Mas nós, como servos de Deus, não podemos permitir que isso entre em nossa família, que isso entre em nosso convívio, que isso entre em nossa casa, em nossa igreja e em nossa sociedade. Precisamos dizer que trevas não combinam com luz. Onde a luz chega, as trevas se desfazem. E finalmente, a salvação transforma o crente fiel de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão o seu ventre. Então, é de suma importância crer em Deus, como diz as Escrituras. As pessoas creem em Deus de diversas maneiras, né? Então, você sabe que tem pessoas que creem em Deus da sua maneira, creem em Deus dos seus próprios interesses, creem em Deus da maneira que Ele quer. Mas Jesus disse: quem crer nele, como diz as Escrituras. E as Escrituras falam claramente dele. Então, nós precisamos não permitir que a corrupção deste mundo venha prejudicar a nossa vida. Então, nesse mundo caído, ele tem
tentado atrair a vida de cada um de nós, mas nós, como convicto, né, e precisamos saber dar prioridade ao reino de Deus e entender que nós recebemos de Deus as dádivas do Espírito Santo, as dádivas eternas que o Senhor tem derramado sobre nós. Então, muros significam proteção e segurança. E uma cidade sem muros simboliza uma vida desprotegida, sujeita à invasão do inimigo. Reconstruir os muros significa fechar as brechas, ou seja, quebrar toda a legalidade que o inimigo pode ter sobre nós e sobre a nossa família. Então, a gente entende que não podemos dar legalidade ao inimigo. A Bíblia expressa: não há mal sem causa. Às vezes nós sofremos porque permitimos que alguma coisa venha nos atingir devido à nossa atitude, os nossos pensamentos, até mesmo as nossas ações. Mas em nome de Jesus, o reino das trevas, ele já foi vencido. Jesus diz: eu venci. Então nós vencemos também através da força, do poder do Espírito Santo. Então não permita que a sua vida esteja desprotegida. Não saia do muro, não ridicularize o muro, não menospreze a proteção do Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso para nos proteger de todas as coisas, principalmente no dia da angústia. Que Deus nos abençoe e que o Senhor venha falar melhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. Se você puder, dê um like e compartilhe. Pastor Ivan Galoquis, isso deu o ponto 6. É uma honra ter tido você conosco aqui, Pastor Ivan. Deus abençoe. Estamos juntos. Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos nele. Abençoe essas almas, essas vidas, professores e alunos da escola dominical que estão assistindo essa aula. Que eles sejam edificados para a glória do teu nome. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.